Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Roberto Plaza, assistente de oncologia do Hospital Itaci, e vamos falar de leucemia infantil. Gostaria que você dissesse o que é a leucemia infantil e quais os tipos que elas podem acometer. Prazer falar com você, Sueli. Bom, a leucemia infantil é um câncer primário da medula óssea, ou seja, a fábrica do sangue. Na medula óssea é que são produzidas as células de defesa, que são os glóbulos brancos, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas. Como é um câncer que acomete de forma aguda a fábrica do sangue, essa fábrica é substituída por células ruins, que são as células leucêmicas, chamadas de blastos. A hora que essas células, esse ambiente celular ele é destruído e substituído, o indivíduo de forma aguda passa a não produzir glóbulos vermelhos, ele fica com anemia. Ele passa a não produzir glóbulos brancos bons, né, só aqueles glóbulos ruins, e passa a ter a defesa mais baixa e ter infecção. E não produz plaquetas, que é uma célula pequenininha responsável por a gente não sangrar, e começa a sangrar. Em outras palavras, é um câncer que acomete crianças, principalmente na faixa etária pré-escolar, né? Uhum. Pode cometer todas as faixas etárias, desde do nascimento até a adolescência. Uhum. Mas, isso falando em criança e adolescente, né? Mas costuma cometer principalmente criança na faixa pré-escolar, né? Ou seja, pode 4 anos ou escolar, no início da faixa escolar, de 4 anos. E como os pais identificam algum sinal, algum sintoma? Então, lembrar que existe uma máxima, né, que se você tem uma anemia, nenhum cuidado, pode virar leucemia. Não. O que acontece é que a leucemia é um câncer agudo, é uma doença aguda. Ou seja, ela comete uma criança que previamente era rígida e de repente, em questão de 1 ou 2 semanas, começa a apresentar uma palidez cutânea muito importante. Os pais notam sufusões hemorrágicas, que a gente chama de petecas, equimoses, né, pelo corpo, e a criança começa a ficar prostrada e muitas vezes com uma infecção que não melhora com um tratamento antibiótico específico. Tem além da faixa etária, como identificar? São diversos tipos de leucemia infantil? Então, a leucemia infantil, ela é o câncer mais frequente na infância. Lembrar que câncer na infância é extremamente raro comparando com o adulto, só para todo mundo ter uma noção. Um câncer na mulher, que é o câncer de mama, que é avassalador para a mulher, são 65 mil casos por ano no Brasil. Todos os cânceres, considerando a faixa desde o nascimento até a ebiatria, né, até a adolescência, são 12 mil casos. 1/5 do câncer de mama, ou seja, são super raros. Mas o mais frequente na infância são as leucemias agudas, sendo que a gente tem 2 tipos, basicamente, de leucemias agudas. A linfóide aguda, que a gente chama de leucemia linfocítica aguda, que é o principal câncer da infância. A gente deve ter, pode ter uns 2.600 casos por ano no Brasil. E a leucemia não linfocítica aguda é que a gente acaba chamando de leucemia mieloide aguda, que é mais rara, que corresponde só a 20% delas. Então a gente tem essas leucemias como o principal câncer da infância. E trazendo essa sintomatologia muito rápida, que os pais identificam porque era uma criança que previamente estava bem e de repente é uma criança que não está na sua natureza de ser brincalhona, ela fica prostrada, fica jogadinha, pálida, cheia de equimose no corpo, e pode ter certeza, os pais percebem imediatamente que alguma coisa errada está acontecendo com ela, e aí a gente pede para esses pais logo procurarem um serviço, né, o seu médico de confiança ou um posto de saúde, mas correr, porque isso é uma situação aguda e potencialmente muito grave. Como é feito o diagnóstico da leucemia infantil? Bom, a suspeita do diagnóstico é clínica, como eu disse, já expliquei, pelos sintomas, né, agudos que aparecem de repente na criança. Mas o diagnóstico, frente à suspeita, o primeiro exame mais importante é o hemograma. É um hemograma completo, ele vai mostrar, né, normalmente o que acontece na leucemia, que a criança está com uma anemia de grau variado, normalmente às vezes é uma anemia até intensa, ela vai estar com as plaquetas muito baixas, por isso que ela tem os sangramentos, né, então vai ter uma que a gente chama de plaquetopenia. E quanto aos glóbulos brancos, eles poderão estar baixos, normais ou aumentados. Mas com certeza, independente disso,
né, estando baixo ou aumentado, a criança não vai fabricar os glóbulos brancos normais. Então o que você vai ver? Quando aparecerem esses glóbulos aumentados, não importa se estejam tão aumentados assim, mas eles vão estar aumentados às custas de uma célula ruim, de uma célula cancerígena, que a gente chama de linfoblasto, que é uma célula que não tem função nenhuma de defesa. Ou seja, o indivíduo pode ter muito glóbulo branco, todos ruins, ou seja, ele tem glóbulos brancos ruins e não produz glóbulos brancos bons, ou seja, ele está com defesa baixa, mesmo tendo glóbulo branco aumentado. Isso é o hemograma. Lógico, a gente faz inúmeros outros exames sanguíneos que fazem parte do diagnóstico também da gente ver como a criança está, a função renal, a função hepática. A gente tem algumas enzimas como o DHL, que ele está muito aumentado, porque tem muita destruição celular, a gente precisa fazer todos esses exames. Mas o diagnóstico definitivo da leucemia, ele é feito através da aspiração do material da medula óssea, né, que a gente chama de mielograma. Você vai... Na leucemia Na leucemia é feito o mielograma. Então, através do mielograma, você vai, então só para exemplificar para todo mundo entender, você vai na fábrica do sangue diretamente. Então, você tem o procedimento para fazer, que você vai aspirar através de uma agulha de mielograma, você vai aspirar principalmente nas cristas, né, que são da bacia aqui, as cristas posteriores, que é o botãozinho aqui de trás, a crista anterior, e na criança maior no externo também, que é onde se produz o sangue primitivo, que é o sangue da medula. Você aspira esse material e para esse material você leva, faz as lâminas, vê a morfologia da célula e também você aspira bastante material para fazer o que é de moderno na medicina. Que seria o quê? Você vai ver qual a origem daquela célula. Então você faz isso através da imunofenotipagem. Você vai identificar qual a expressão na superfície daquela célula com anticorpos específicos que a gente utiliza também. E fora isso, você também aspira esse material para você ver a alteração genética que tem naquela leucemia, que cada leucemia pode ter uma alteração genética, e você, na era da medicina moderna, você vai atrás das mutações genéticas que cada leucemia pode expressar. E isso tudo consigo traz um valor de prognóstico, ou seja, você identifica leucemias mais precisamente. Leucemias que são de melhor prognóstico, usando critérios clínicos e também critérios de biologia molecular, e as de pior prognóstico, ou seja, você consegue direcionar mais ou menos tratamento de acordo com essa avaliação clínica, laboratorial e molecular desse tipo de câncer. Fica mais fácil diagnosticar e ir direto para a cura. Isso, e assim, falando também que faz parte, isso é interessante na história da leucemia. Quando eles começaram a curar as leucemias, começaram as crianças a melhorarem, isso no final dos anos 50, começo dos anos 60, as leucemias voltavam depois. Não obstante o tratamento, elas voltavam, sabe para onde? Para o sistema nervoso central. Por quê? Porque existia uma barreira chamada hematoleucórica que impedia que o quimioterápico chegasse. Faz parte não só do diagnóstico, você coletar o líquido da espinha para ver se tem a doença e você fazer a profilaxia do sistema nervoso central, injetando remédio dentro da medula espinhal. Né? Você coloca a agulhinha e você joga a medicação, você aspira para ver se tem leucemia ou não, e você joga a medicação, que a gente chama isso de profilaxia do sistema nervoso central. Isso foi um divisor de águas. Então, durante todo esse tratamento, além dos controles de mielograma para você ver se a doença está em remissão ou não, você sempre, nos períodos específicos, faz essa coleta do líquor e injeta as medicações para proteger o sistema nervoso central. Sensacional, né? Ainda bem que tudo evolui, né? Evolui a ponto de a gente ter, para os casos que a gente chama, que a grande maioria para leucemia linfóide aguda, que são os de baixo risco, a gente tem índices de cura próximos de 90%, ou seja, isso é uma revolução na história da medicina, né? Deve ser um orgulho para vocês. Muito orgulho, muito orgulho. Existem protocolos diferentes de tratamento para essas leucemias? Então, a leucemia, principalmente a leucemia linfóide aguda, que é o câncer mais frequente, como eu disse, na infância, ela é um dos paradigmas do sucesso do tratamento do câncer infantil. Então, essa é uma boa notícia para te dar, né? Mais ou menos assim, né? Se isso aqui a gente imaginar que for um consultório médico, desse tipo mais frequente, de cada 10 crianças que forem encaminhadas de forma corretinha, imediatamente para um serviço de expertise para tratá-lo, como o Itaci, né? De cada 10 a gente cura 8. É lógico, tem algumas que você cura menos, outras mais, mas assim, a gente cura muita criança com leucemia. E a gente segue protocolos sim, que ao longo da história se mostraram, né, um conjunto de drogas mais efetivas, de medicações mais efetivas para o tratamento, porque por um câncer a gente não trata com uma medicação só.
A gente trata com várias medicações na dose maior possível, sem ser tóxica, para que elas tenham um efeito sinérgico, né? Ou seja, aditivo. E a gente procura usar drogas que agem em diferentes pontos da divisão da célula e que não tenham resistência cruzada. Ou seja, esses protocolos são nada mais que diretrizes de você usar algoritmos de várias medicações em várias etapas do tratamento, com doses específicas estudadas, né, por um período que já foi definido. No caso de leucemia linfóide aguda, esse período vai de 2 anos e meio a 3 anos. Eles dão muitos efeitos colaterais? São administráveis esses efeitos nas crianças? São. Os efeitos colaterais, eu acho que vale a pena até a gente quebrar um pouco do preconceito em relação a isso, né? Toda célula cancerígena é uma célula que se multiplica muito rápido, então ela se divide muito rápido. Ela cresce e acaba se dividindo em uma outra célula muito rápida. As medicações quimioterápicas, elas bloqueiam a divisão da célula que se divide rápido. Então, momentaneamente, transitoriamente, ela pode bloquear a divisão de uma célula boa também, das que se dividem rápido. Um exemplo disso é o que? É o cabelo, né? São os fios do cabelo. O fio do cabelo é um pelo, não é também? Mas é um pelo que se multiplica mais rápido do que o pelo, por exemplo, do nosso corpo. Senão a gente seria um montão de urso aqui, né, peludo, né? Então, na verdade, momentaneamente, transitoriamente, pode acontecer da criança perder o cabelo e eventualmente ficar até carequinha. Mas isso é transitório. E ao mesmo tempo também outras células do corpo que se dividem rápido, por exemplo, a célula da mucosa oral, da mucosa do trato gastrointestinal. Por isso que os quimioterápicos provocam náuseas. Mas hoje a gente tem remédios para evitar esses enjoos de última geração, que são espetaculares, e a terceira célula que se multiplica rápido é da própria medula, se dividindo também de forma rápida. E aí, momentaneamente, o indivíduo pode ficar com a defesa baixa, mas tudo isso é transitório, passa, é perfeitamente administrado pelas famílias. As famílias são todas explicadas o que é o protocolo, quais são as doses, elas têm todo um segmento para acompanhar isso e são avisadas que na vigência, isso é uma coisa muito importante, após um tratamento quimioterápico específico do protocolo, 7 dias depois, principalmente, quando a gente chama de um linguajar médico chamado nadir, quando a defesa baixa mais. Sim. Se tiver febre, é para procurar o hospital. Sim. Porque febre na gente já não é uma coisa legal. Num paciente que tem uma defesa baixa, é uma coisa potencialmente grave, né? Mas assim, é super administrável, a gente segue protocolos específicos utilizados no Brasil e no mundo à luz da ciência. Ou seja, esses protocolos foram todos desenhados. Hoje em dia está bem atualizado aqui, né? Muito atualizado, muito atualizado. A gente tem muita experiência nisso. Temos tudo que é de melhor hoje aqui. Com certeza. Aqui não falta nada. E o mais interessante é que não falta nada do ponto de vista da saúde para os pacientes e para os familiares, e também não importa aqui, né? Porque a grande maioria do público que a gente atende aqui é um público que não tem plano de saúde, mas eles recebem o tratamento da mesma forma se viesse uma criança com um plano de saúde, né? Isso dá muito orgulho pra gente, né? Sem dúvida. E esses tratamentos são longos? São, mas assim... Podem durar, por exemplo, até ele chegar à cura? Uma grande maioria. Então, isso depende da doença, mas como eu estava falando, vamos falar da leucemia linfóide aguda, que é a mais frequente. Para o seu tratamento e para você ter certeza que ela não vai voltar, a gente tem várias fases do tratamento. Então, a gente tem uma que a gente chama de indução da remissão, que é o período inicial, que você enfrenta a doença, faz desaparecer os sintomas dela e a medula óssea fica, como vamos dizer assim, limpa, né? Voltar a funcionar e voltar a carregar aquelas células, voltar a produzir hemácia, o indivíduo não tem mais anemia, voltar a produzir glóbulo branco, ter uma boa defesa e voltar a produzir plaqueta e não sangrar. Mas outras fases virão, e essas fases têm o seu tempo específico. No total, para a leucemia transformar uma história grande em curta, a gente trata de 2 anos e meio a 3 anos. Sim. Mas é bem tranquilo, porque a maior parte dessas fases são ambulatoriais. A criança vem, recebe e volta para casa. Isso é ótimo. Existem outros tratamentos para leucemia hoje? Existem, né? A gente está numa época que a gente conseguiu desenvolver bastante, quando existir indicação para tal, os transplantes de medula óssea. Então, os transplantes de medula óssea, eles são importantíssimos para as leucemias linfóides agudas quando elas voltam, e para as leucemias não linfóides agudas, muitas vezes até em primeira remissão. E isso está desenvolvendo muito a ponto de hoje existir o transplante haploidêntico, né? Que você pode usar o pai ou a mãe como doadores. Isso é bem bacana também. E a gente está entrando numa época muito bonita da medicina, que ainda está engateando, né? Mas é a época da terapia-alvo. Na verdade, você vai descobrir medicações específicas
específicas para tratar a leucemia ou qualquer tipo de câncer de forma personalizada. Ver o que ela expressa e tratar. Um exemplo típico disso, que já não é tão novo assim, mas é super indicado, por exemplo, leucemia linfóide aguda, aquelas que expressam uma mutação específica, a gente chama de cromossomo Filadélfia, com uma fusão chamada BCR-ABL. Você usa uma terapia-alvo, você usa o mesilato de imatinib, que é o famoso Glivec, né, que ele é um inibidor de tirosina quinase que trata. Eu poderia falar 1 hora sobre tantas terapias-alvo já específicas para alvos específicos na leucemia, mas a medicina cada dia evolui mais. Também acho que é a segunda revolução da história do tratamento do câncer, né? Na realidade isso é muito bom, né? São notícias ótimas. São notícias ótimas e a mensagem que fica é essa. Tem que encaminhar para hospitais especializados e parar de ter preconceito de achar que câncer infantil é igual à morte. Não, o câncer infantil tem muita chance de cura e ele deve ser pensado pelos familiares, pelos médicos, na sua possibilidade frente a certos sintomas, né? E encaminhado prontamente para serviços de excelência, como o nosso próprio serviço. Obrigada, Dr. Roberto, por essa participação. Se você gostou, dê o seu joinha. Eu que agradeço, Eli. Estou sempre à disposição da Abrale. E, pessoal, não se esqueçam, tá? Se inscrevam no canal da Abrale, ok? Façam seus comentários e até o próximo.